dia, igreja. Glória a Deus pela sua vida. Feliz Dia dos Pais, aos papais. Que dia especial, não é? Que momento especial. Realmente, né, a gente comemora muito os Dias das Mães e às vezes acaba esquecendo de comemorar o Dia dos Pais, né? Com tanta excelência quanto. Então, não deixe de agradecer o teu pai hoje, por quem ele é. Não deixe de beijar ele, dizer o quanto você o ama, porque ele merece, amém? Afinal de contas, uma família sem um pai sofre muito e não é o desejo de Deus isso, de jeito nenhum. Porque Deus, ele é a representação perfeita do pai. A representação perfeita. E muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer a Deus, de nos entregar a Deus, de sermos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, porque não temos esse relacionamento tão estreito com o nosso Pai terreno, o Pai que nos gerou aqui na terra. Então, meus amados, nós precisamos, se isso ainda não está certo na sua vida, se ainda há dúvidas, se ainda há intrigas, se ainda há falta de perdão entre você e teu pai, veja isso, vai atrás, pede perdão, libera perdão, restaura esse relacionamento, para que você possa de fato mesmo ter Deus como seu pai. Se colocar debaixo disso, porque isso é tão importante. Nós estamos, semana passada eu já ministrei sobre o Espírito Santo e hoje nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo. E eu creio que vai ser poderoso, poderoso demais, já está sendo. Quem já pôde sentir a presença do Espírito Santo no seu coração? Glória a Deus, glória a Deus. E eu creio que o Espírito Santo tem muito mais coisas ainda para fazer na sua e na minha vida. Ele quer se revelar a nós. Jesus esteve aqui na terra 30 e poucos anos. E foi tão importante isso. Mas o Espírito Santo, ele já está entre nós há mais de 2000 anos. Por isso que nós precisamos conhecê-lo, nos aprofundar em conhecer, porque ele também, ele é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, por isso precisamos conhecê-lo. E mesmo no meio da igreja, mesmo entre os filhos de Deus, ainda muitas vezes o Espírito Santo é motivo de escândalo entre nós. É motivo de escândalo. E nós não podemos deixar que isso permaneça dessa forma. Por isso nós precisamos conhecê-lo. E eu vi que tem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Sabe? E hoje nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus toma a nossa vida, nós perdemos o controle realmente sobre nós. Perdemos o controle. Não que seja um culto... Não que a gente não perca o sentido, mas a gente, quando você se entrega, você perde o controle. E é esse o desejo dele, que a gente possa nos entregar até o momento de nós perdermos o controle sobre a nossa vida. Que nós não sejamos o motorista do carro, mas a gente possa estar lá no carona e largar totalmente o volante para ele da nossa vida. Amém? Largar para ele o volante da nossa vida, a direção da nossa vida. Por isso, tão importante isso. Semana passada eu falei sobre algumas coisas que o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo aqui na terra entre nós. Então nós falamos sobre que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? O Espírito Santo também veio para nos ensinar a amar. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Ele é expert nisso, é ou não é? Sem ele, nós não podemos amar. Nós não conseguimos amar nem a nós mesmos e muito menos o nosso próximo, muito menos aqueles que estão perto de nós.
Sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer isso. Amém? Então o Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos ensinar a amar. Mas o Espírito Santo também derrama sobre nós o seu fruto. Ele também tem, nós também temos para receber de Deus o fruto do Espírito. Quem deseja isso? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então eu quero ler junto com vocês Gálatas 5, do 22 ao 25, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia! Quem pode dar uma aleluia aí? Aleluia, glória a Deus. Então, olha só que interessante. Quem é do Espírito escolhe, decide a crucificar a sua carne, para que possa viver o fruto do Espírito Santo. Então, é uma decisão. Quem aqui já foi numa academia para fazer uma malhação aí, né? Então, o que nós precisamos quando a gente vai malhar? O que a gente precisa? Para que o músculo cresça? Nós precisamos exercitar. Os músculos, para crescer, precisam ser exercitados, senão eles somem, eles se acabam, eles definham. Então, se você nunca se exercitou e anda sentindo muita dor nas suas juntas, é porque os seus músculos estão fracos e precisam ser fortalecidos. A mesma coisa é o nosso cérebro, sabia? Que você precisa exercitar o teu cérebro. Então, se você tem preguiça de pensar, preguiça de resolver problemas, preguiça de se esforçar mentalmente, o seu cérebro não vai ser fortalecido. E você precisa exercitá-lo para que o teu cérebro possa ser fortalecido. Amém? A mesma coisa, os nossos órgãos, o nosso coração, o nosso pulmão, nós precisamos exercitar quando você corre, quando você faz alguns exercícios, ele é fortalecido, precisa ser fortalecido, mas para isso nós precisamos nos exercitar. Quantos estão me entendendo? Amém? Porque se nós não fizermos isso, ele vai ficar fraco. Assim também é o Espírito. Nós precisamos exercitar o fruto do Espírito. Porque se a gente não exercitar, vamos ficar fracos. Então nós precisamos também exercitar corpo, alma e espírito. Nós precisamos. Então, meus amados, entendam isso. O fruto do Espírito, ele é feito para ser exercitado. Então, muitas vezes você fala assim, não, mas eu não tenho, eu não amo. Aqui, lembra que a gente aprendeu semana passada? O amor já está em nós. O amor já está em nós. A partir do momento que nós recebemos Jesus, o amor já está em nós. Mas nós precisamos exercitar. Como? Amando. Outra aqui, vamos lá, domínio próprio. Como que a gente cresce em domínio próprio? Exercitando, se dominando, se autodominando, não se deixando ser levado pelas emoções. Nós não podemos ser aquela pessoa apática a tudo, aquela pessoa que não se emociona, que não sente as emoções, mas também nós não podemos ser conduzidos pelas emoções, porque o nosso coração ele é enganoso. Então, imagina só, se no dia, mulher, que você está de TPM, né, que você acorda, né, os papais são leões ali, né? E você acorda igual uma onça. Imagina se você se deixar ser levada por essa emoção. Você certamente vai ter um dia muito ruim. Então você precisa o quê?
se autodominar, se autocontrolar. Falar, não, eu estou assim, mas eu não sou assim. É um período, é um momento, vai passar, respira, toma água, toma um calmante, faz alguma coisa, mas não deixa ser levada por isso. Por quê? Porque nós precisamos ter domínio próprio, porque é um fruto do Espírito. Amém? Outra coisa, bondade, fidelidade. Muitas vezes, até mesmo os crentes, né? Ah, não, a fidelidade, a fidelidade ficou para o passado. Não, é um fruto do Espírito. Nós precisamos ser fiéis. Fiéis a quê? Primeira coisa, a Deus e a sua palavra. Ser fiel. Isso precisa ser uma característica. Isso precisa ser algo que está em nós. Ser fiel. Ser fiel. Não é fiel às coisas do mundo, mas fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Ser fiel. Nós precisamos. Então, nós precisamos exercitar o fruto do Espírito para que ele possa estar em nós. Amém? E para que ele possa ser fortalecido em nós. Cada um desses frutos aqui que o Senhor está nos ensinando. A mansidão, o amor, a paz, a longanimidade, tudo isso precisa ser exercitado. E o exercício é dia a dia. Dia a dia. Todos os dias, a cada dia. Eu não sei você, mas, sabe, muitas vezes a gente vai na academia, né? Você vai, aí você se esforça, ou então você faz aquela dieta para emagrecer. Faz aquela dieta para emagrecer. E você se esforça ali toda semana, todo aquele 15 dias, todo aquele mês, e você está lá. Exercício, dieta, está emagrecendo, mas daqui a pouco você fala assim, já cansei. Aí, que venha o bolo, que venha o bacon, né? E acontece o quê? Logo, tudo aquilo que você perdeu, de gordura e tudo aquilo que você ganhou de musculatura acaba rapidinho, sim ou não? Então, logo, aquilo que você às vezes se esforçou tanto tempo para obter, logo acaba. É rápido. Então, assim também é o fruto do Espírito. Nós precisamos exercitar dia a dia. Não podemos deixar que, hoje eu vou correr 10 quilômetros amanhã, daqui 5 meses eu faço isso de novo. Não, é diariamente. É diariamente, é progressivo. Então hoje, a minha bondade é muito pouca, mas eu vou exercitar. Quando eu for ver, a minha bondade, já estou muito bondoso. O meu domínio próprio é muito pouco, mas eu vou exercitar. Quando eu perceber, eu já vou estar com o domínio próprio muito fortalecido. A palavra de Deus fala que aquele que domina a língua consegue dominar todo o corpo. Então eu vou me dominar, eu vou me esforçar, diariamente eu vou vencer. Amém? Aí se um dia eu cair, levanta e vai de novo. Em nome de Jesus. Quantos estão me entendendo? Amém? Também o Espírito Santo veio para derramar sobre nós os seus dons. Dons também conhecidos como presentes. Amém? 2 Coríntios 12, diz assim: porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? A cada um individualmente.
Glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Agora eu quero perguntar para você, quantos desejam receber os dons do Espírito Santo? Quantos desejam receber o dom de cura, discernimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, operação de milagres, operação de maravilhas? Tudo isso Deus tem para nós. Quantos desejam receber o dom de fé? Glória a Deus, dura coisa pedistes. O dom de profecia. O dom de profecia é só para profeta? Não, é para todos nós. Profetizar é para todos, assim como evangelizar é para todos, não é só para o evangelista. Então profetizar não é só para o profeta, é para todos. Agora, a função do profeta é algo diferente, eu não vou entrar nisso agora porque senão não vai dar tempo, amém? Mas o dom de profetizar é para todos, o dom de fé é para todos. Mas tudo isso também nós vamos crescendo nessas coisas, mas precisamos querer receber de Deus essas coisas, amém? Precisamos querer receber os dons de Deus, o dom de profecia, o dom de fé. Nós precisamos receber sim o dom de orar em línguas, né? O dom de orar em línguas, eu lembro que logo que eu conheci Jesus, para mim era algo muito estranho, porque, né, orar em línguas, como que é isso? Porque eu vou ficar falando uma coisa que eu não estou nem entendendo. Como que funciona isso? Mas o que é a oração em línguas? É o Espírito Santo orando através de nós. Então, nós não vamos entender exatamente, a não ser que Deus nos dê a interpretação, porque também existe esse dom, o dom da interpretação de línguas. Às vezes você mesmo está orando e está entendendo o que você está falando. Ou então você está orando em línguas e outra pessoa está entendendo aquilo que você está falando. Amém? Mas nós mesmos, normalmente nós não conseguimos entender. Mas é o dom de línguas, é uma língua diferente, uma língua estranha. Já ouvi pessoas assim, orando em línguas, por exemplo, assim, está orando aramaico, mas nem sabe falar aramaico. Mas o Espírito Santo naquele momento concedeu essa língua a ele. Mas pastora, é o Espírito Santo que me toma e eu perco a consciência e ele começa a falar, não, é você quem ora. É você quem ora. E o próprio Paulo, o apóstolo Paulo nos ensina a orar muito em línguas. Então se você tem esse dom, lá quando você está lavando a louça na tua casa, ore em línguas. Você está lá no teu trabalho e não tem que estar falando, ore em línguas em todo o tempo, em todo momento. Por quê? Porque quando você está orando em línguas, o Espírito Santo está orando através de você. Está trazendo para você conhecimento, revelação, está trazendo para você fortalecimento que talvez você mesmo não sabe que você precisa naquele momento. Eu lembro que uma vez eu comecei a aconselhar alguém e aqueles conselhos para mim eram eu mesmo estava falando e eu mesmo estava me admirando, falando, uau, que legal isso. Eu falei, mas de onde que vem esse conselho, essa sabedoria? Aí o Espírito Santo falou assim, é através da oração em línguas que você tem feito. Eu tenho revelado ao seu espírito essas coisas. Então é muito importante mesmo nós orarmos em línguas. Muito importante. E orar em todo o tempo. Então peça para Deus esse dom. Eu lembro que quando eu comecei a orar em línguas, eu só sabia uma sílaba. E por quê? Porque nós estamos aprendendo. Eu gosto de pensar assim. É como uma criança que começa a falar. Então eu só vinha uma sílaba na minha mente e eu ficava orando aquilo. Era a sílaba Bá. E eu ficava bababá, 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 e ficava naquilo. Só que eu falei, Senhor, me dá mais palavras, me ajuda, eu quero orar mais, eu quero orar mais. E o Senhor começou a me dar mais palavras. Eu lembro que esses dias atrás eu comecei a orar, me dar uma língua diferente ainda. A Laura falou que é japonês, eu não sei. Então, mas é o Espírito Santo que nos concede essas coisas. Amém?
Mas na perseverança, depois de um tempo, já há muito tempo, que o Michel me confessou, ele falou assim, graças a Deus, Deus te deu mais palavras, porque eu já estava tão cansado de ficar ouvindo aquele bababá. Mas o que eu quero falar com isso? Porque às vezes o Espírito Santo coloca uma sílaba ali na tua mente, no teu coração, e você fica com vergonha. E você não solta aquilo que Deus está colocando no teu coração, na tua mente. Então, você precisa ter essa atitude. Nem sempre você vai sentir um arrepio, um calor, ventos e assopros. Nem sempre. Nem sempre, lembra? As emoções existem, mas não podemos nos deixar ser levados por ela. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, não é só a emoção é muito bom quando acontece, quando dá aquela moleza no joelho, porque quando o Espírito Santo vem e nos toma, acontece isso. Dá aquela moleza no joelho, dá o frio na barriga, dá um calor, muitas vezes acontece, mas não significa que se isso não acontecer, o Espírito Santo não está em você. Porque nós não precisamos, não podemos ser levados somente pelas emoções, amém? Mas crer. O crer é importante. Então eu peço, logo eu creio que recebi, amém? Então nós precisamos ter fé, nós precisamos crer. Então o primeiro dom que você precisa pedir é o dom de fé, para que você creia que você recebeu, amém? Você precisa crer que recebeu. Quantos aqui hoje desejam receber o dom de orar em línguas? Amém, né? Alguns vão orar em língua. Quantos desejam receber o dom de cura? Ver um cego ver, um aleijado andar, um surdo ouvir. Eu creio que nós vamos ver esses milagres acontecer, amém? O dom de maravilhas, de falar, cala a tempestade e a tempestade cessar. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Dê um glória a Deus. Aleluia. Mas o Espírito Santo também, ele vem para nos derramar poder. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Mas também, quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós somos empoderados com o dunamis, com a dinamite de Deus. O poder do Espírito Santo, ele é comparado a uma dinamite. Você já viu uma dinamite explodindo? É muito poderoso. Ela estoura pedras, ela explode montanhas, ela entorta ferro, ela explode o que tiver perto dela. Então, o poder do Espírito Santo é uma dinamite dentro de você. Sabe quando Sansão é atacado por muitos inimigos, a palavra fala que ele foi tomado pelo Espírito Santo e com uma queixada de burro ele matou 1000 homens. É 1000? 1000, né? Ou 10.000? Eu acho que é 1000. Depois a gente vai conferir. Mas ele matou muitos homens com apenas uma queixada de burro. Ou seja, ele não tinha uma espada, ele não tinha uma lança, não tinha nada. Mas foi o poder do Espírito Santo. Então, outros homens, Davi também, quando foi empoderado ali pelo Espírito Santo, matou Golias com apenas uma pedra. Não foi a pedra que matou, mas foi o poder do Espírito Santo através de Davi, amém? Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós com poder, nós somos transformados. Nós somos empoderados pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo. Lucas 3,16, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do que qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Olha para o teu irmão e fala aí, fogo de Deus sobre a sua vida. Está frio lá fora, mas dentro do teu coração vai ficar quente, quente, quente. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém?
Mas, Fran, como que isso pode acontecer? Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Uau! Como nós estamos aqui hoje, estamos reunidos, todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Aleluia! Como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Quantos creem no sobrenatural de Deus? Você crê no sobrenatural de Deus? Porque muitas vezes nós somos levados a acreditar somente naquilo que nós podemos ver ou podemos tocar. Só que isso é tão fraquinho, sabe por quê? Porque respira aí, faz assim, ó. Cheira velhinha e sopra... cheira florzinha e sopra velhinha. A gente não vê o ar que a gente respira. Mas ele existe, sim ou não? Ele existe, ele é real. Porque senão nós não estaríamos vivos. Sem o ar a gente morre. Sim ou não? Então o sobrenatural de Deus, ele existe. O mundo sobrenatural existe. Por isso nós não conseguimos ver a Deus, porque ele é sobrenatural. Ele é espiritual. Por isso que nós precisamos crer. O Espírito Santo está neste lugar. E da mesma forma que ele encheu aquele lugar onde estávamos todos reunidos, ele também vai encher esse lugar com o seu poder, amém? Ele também vai encher esse lugar com o seu poder e com o seu fogo. Como um vento impetuoso, veio do céu um som, e como um vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuída entre eles língua como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. O dom de línguas. Quem concede o dom de línguas? O Espírito Santo de Deus, o qual somente ele está permitido a agir neste lugar. Somente ele está permitido a agir sobre a sua vida. Coloque a mão assim no seu coração e fala: Espírito Santo, eu abro o meu coração para o Senhor agir em mim. Espírito Santo, eu abro o meu coração para o Senhor me batizar, me curar, me libertar. E mais nenhum outro tem permissão para tocar a minha vida hoje. Aleluia. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquelas vozes, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Portanto, cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um sobre na nossa própria língua materna? Ou seja, o Espírito Santo tomou aqueles homens. O Espírito Santo tomou aquelas pessoas naquele momento, e elas ficaram cheias do poder de Deus. Cheias do poder de Deus. E aonde o Espírito Santo habita, aonde o Espírito Santo está, ali há poder, ali há cura, a transformação, a libertação. Se você está buscando sobre a sua vida alguma cura, se tem alguém doente na sua casa que não veio hoje pela manhã, peça para vir hoje nos cultos da noite, que eu creio que o Espírito Santo vai curar muitas pessoas aqui. Se você deseja receber esse dom, porque muitas vezes nós estamos lutando para permanecer em Deus,
Deus, mas fica tão difícil. Sem o Espírito Santo, na verdade, é impossível. Se você está lutando contra o pecado e não está conseguindo vencer, somente através do poder do Espírito Santo você vai conseguir. Eu estou chamando a minha equipe que está vindo aqui na frente nesse momento. E vocês vão orar por isso, pelas coisas que eu ministrei aqui. Vocês vão orar para que o Espírito Santo venha sobre as pessoas com dons, com o fruto do Espírito e com o poder. Amém? E eu peço que agora pela manhã a gente ainda tem um tempo, mas no culto das 6 a gente vai ter que ser mais rápidos. Então, você que está aí, eu peço para você se colocar de pé também. E eu quero que você entenda que tudo tem a ver com o nosso clamor. Deus, Ele não invade o nosso ser. Ele bate na porta. E se nós abrirmos, então Ele entrará. Se você abrir, então Ele entrará. Mas somente se você abrir. Então, se você abrir seu coração, Ele entrará e estará com você e encherá o seu coração. Mas para isso você precisa clamar. Então o Ministério de Louvor vai começar a cantar, e junto com eles eu peço que você também cante e adore o Senhor. E antes de você vir aqui, você vai adorar, levantar as suas mãos e adorar nesse momento, amém? Meu Senhor, meu coração eu volto pra Ti. Adore o Senhor, se entregue, clame a Ele. Eu quero queimar, juntei as pedras, cavei as valas, além está molhada com minhas lágrimas. Estou desesperado por Ti. Estou aqui, eu sei que vem, eu sei que vem. Estou desesperado por Ti. Estou aqui, eu sei que vem, eu sei que vem. Queima dentro de mim, enche esse altar. Clame por isso. E me faz transbordar, e me faz transbordar. Queima dentro de mim, enche esse altar. E me faz transbordar, e me faz Pode vir, pode vir.